Nós estamos no final da tarde do domingo, na Avenida Dona Ana Costa, uma das principais avenidas da cidade de Santos. Ela que nos leva ao coração do Gonzaga, ponto de encontro das famílias nos finais de semana e feriados para uma boa diversão. Mas você sabe quem foi Dona Ana Costa? Meu nome é Newton Júnior e você está pelas ruas da cidade. Bora conhecer, vem comigo! Meu querido Conde Paulo, para falar sobre essa ilustre figura da cidade de Santos, né? Que hoje é uma avenida tão conhecida e tão importante, né, Paulo? Na verdade sim, Milton, mas a história tem que ser um pouquinho antecipada, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que é o histórico, porque para falar da personagem, da personalidade, a gente tem que falar um pouquinho do passado. Quando Dom João VI abriu o Brasil a todos os portos, às nações amigas, efetivamente Santos tinha o canal do Iguaçu, chamado Canal do Iguaçu, onde Brás Cubas, lá preteritamente por volta de 1550, montou o Porto de Santos, né? Então, efetivamente, a funcionalidade da cidade foi receber e encaminhar cargas que eram produzidas no Brasil, notadamente no estado de São Paulo, que sempre foi a locomotiva do país. Bom, o porto foi crescendo, virou pujante. No início do século XIX, meados do século XIX, a família Guinle, os Gaffrey e Guinle, pegaram o porto numa privatização, né? Como faz hoje até o governo federal, ele de uma forma ou de outra ele privatiza o serviço para não ter ônus para ele. E os Guinle então montaram efetivamente o Porto de Santos com a pujança que ele tem hoje. Contudo, e há sempre um contudo, em meados do século XIX, por volta de 1850, Santos era um problema muito grave. Primeiro porque esta região, a região aqui da Baixada do litoral paulista, está notadamente na ilha de São Vicente, tem 15 rios e 6 córregos. São 21 fontes de água potável, mas um habitat também muito propício para a criação de doenças endêmicas. Ora, os marinheiros vinham do mundo inteiro. Os marinheiros chegavam aqui de todos os lugares do mundo, trazendo febre amarela, febre tifoide, hepatite, sarampo, varíola, tudo que você pode imaginar de problema, a região tinha. Bom, então neste momento, o imperador Pedro II, que estava no Rio de Janeiro, designou um médico sanitarista, que era de Maricá, justamente no litoral do Rio, que era o doutor Azevedo Sodré. O doutor Azevedo Sodré era um médico sanitarista que veio para cá, para Santos, designado pelo próprio imperador, para tentar entender por que tinham tantas endemias e como é que a gente poderia fazer justamente para poder encerrar com esse processo de endemia, né? Porque senão a população iria morrer praticamente toda cada vez que chegasse um marinheiro infectado com alguma doença. Bom, o primeiro passo foi valorizar a nossa Santa Casa de Misericórdia. E foi o primeiro contato do Dr. Azevedo Sodré justamente com a Santa Casa de Misericórdia, fundada lá por Brás Cubas, para que ela estivesse mais preparada para receber esses doentes vindos através dos navios. A Santa Casa original não era onde é hoje, ela ficava em cima do túnel, do lado da cidade de Santos, bem próxima à atual rodoviária. Bom, o Dr. Azevedo Sodré veio casado com Dona Maria Cândida Ribeiro de Almeida, e o Dr. Azevedo Sodré veio com todos os filhos, 9 filhas e 1 filho. Então eram 9 meninas e 1 rapaz apenas. Bom, até aí perfeito. Só que lá no Rio de Janeiro havia chego para investir no Brasil, e investir muito dinheiro, veio um português muito rico, extremamente rico, chamado Matias Alberto Casimiro da Costa. Curiosamente, a Vila Matias em Santos
é assim chamada de Vila Matias, em homenagem a este português que criou o primeiro bairro com saneamento básico do Brasil. Verdadeiramente não existia esgoto encanado em nenhuma cidade do país, quando então o Matias Costa, chegando ao Rio, a interesse dele era investir no Rio. Mas ele conheceu uma donzela muito linda, pela qual ele se apaixonou, que era Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, era o nome dela completo. Nome longo, ela reclamava muito, dizendo isso não é nome, parece um dicionário. E era uma frase muito comum da Ana, dizendo, não, no dia que eu casar eu vou tirar esses nomes todos. Bom, o doutor Azevedo Sodré foi designado então do Rio de Janeiro para Santos e veio com as 9 filhas e com justamente o único filho, eram 10 ao todo. Aqui chegando, Matias falou, não, eu não vou ficar e deixar a minha amada. Cheguei no Rio com a intenção de investir. Conheci a mulher dos meus sonhos, eu vou atrás dela. E foi o que ele acabou fazendo. Ele veio para Santos também, e foi a sorte de Santos, porque ele veio com muito dinheiro, e aí ele começou a comprar tudo que era possível e imaginável em termos de e gerasse rentabilidade. Criou o primeiro bairro, então, que é a Vila Matias, comprou uma linha de bondes, naquela época o transporte público eram bondes puxados a burro. Mas Matias Costa tinha uma visão muito interessante sobre tudo isso, porque ele usava as parelhas, mas não as sacrificava, ou seja, os burros puxavam, digamos, 1,5 km, paravam para tomar água, para se alimentar, e a outra parelha já era colocada para não haver cansaço, para não haver desgaste. Então ele criou uma linha ligando o centro da cidade, a princípio até a Vila Matias, e depois ele criou uma outra linha ligando a Vila Matias ao hoje conhecido bairro do Gonzaga. Por isso que a Praça Independência é levemente redonda, para que então os bondes pudessem circular sem ter que fazer muitas manobras no caminho de ida e de volta. O bairro do Gonzaga, como você sabe, chama bairro do Gonzaga por conta de um bar que existia no final da rua Marcílio Dias Ferraz é o nome, mas eles nunca usam o nome completo, e lá existia o bar do Gonzaga, por isso que o bairro chama bairro do Gonzaga. Mas até então Matias e Ana não haviam se casado, ele veio para cá, apaixonado por ela. E aí então tem uma fase muito curiosa, porque a mãe de Dona Ana Costa, Dona Maria Cândida Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, teve 9 filhas. E há uma história, não sei se você se recorda, e nossos ouvintes e telespectadores também vão se recordar, no início dos anos 60, 70, quando se juntava muita mulher fofoqueira, diziam que eram as candinhas. Ah, são as candinhas que fazem fofoca. As candinhas são em homenagem exatamente às 9 filhas, entre elas Ana, de Dona Maria Cândida, por isso que chama-se candinhas. Maria Cândida Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré, né? E aí as candinhas se reuniam, todas acabaram casando-se com figuras muito proeminentes. As irmãs de Ana Costa, por exemplo, uma das irmãs casou com o Dr. Carlos Afonseca, né? Então assim, houve uma conexão muito grande com as lideranças locais, até porque o Dr. Azevedo Sodré era uma pessoa abastada, tinha uma condição financeira muito positiva, e finalmente aconteceu o casamento entre Ana e Matias. Então, Ana Ribeiro de Almeida e Azevedo Sodré transformou-se sincopadamente em Ana Costa. Curiosamente, Ana com 2 N's. Hoje eles tiraram um dos N's, usam um N único. Ela tinha uma formação em enfermagem, até porque auxiliava o pai. Mas foi uma grande benemérita. E Matias era um homem extremamente rico, foi talvez o maior investidor e o maior produtor agrícola da região. Ele comprou muitas terras, ele produzia muita coisa aqui nessa região e tinha esse transporte coletivo, que eram os bondes que ligavam as cidades. Depois foi criada uma outra linha, e aí então por uma outra família, Merique Águas, que ligava São Vicente a Santos. Mas a princípio a linha original era o centro até a Vila Matias até o Gonzaga. Bom, desse casamento vieram alguns filhos, evidentemente, e quando Matias quis homenagear a sua amada, a sua esposa, ele efetivamente doou uma gleba de terra muito grande, porque entre o Canal 2, hoje conhecido Canal 2, e o Canal 4, toda aquela propriedade pertencia ao Matias Alberto Casimiro da Costa. Embora a Vila Matias fosse a mais próxima do centro, toda aquela gleba de terra que ia até o mar, e até então não existia mares, não havia uma avenida na Praia de Santos, né? Eram só chácaras, e Matias morava naquela oportunidade na hoje chamada Avenida ou Rua Rangel Pestana, bem na Vila Matias, onde é hoje a Escola Cesário Bastos. Num dado momento eles construíram uma outra propriedade,
que ficava exatamente na esquina da avenida que ele doou para a cidade, aquela avenida larga, que ele acabou nominando como Avenida Ana Costa, em homenagem à sua amada, mas não só homenagem pela paixão. Na verdade, Ana Costa foi uma grande benemérita. Ela montou vários ambulatórios em Santos e mesmo em época de endemia, né, na época que muita gente estava adoentada, ela nunca teve medo de enfrentar essas dificuldades. O próprio Porto, ela chegou a montar um grande ambulatório para atender exatamente os marinheiros, da mesma maneira que ela auxiliava na Santa Casa de Misericórdia, ampliando as suas instalações, com o dinheiro do Matias, que financiou essa ampliação da então Santa Casa de Misericórdia. Matias Costa também foi um dos que contribuiu muito financeiramente para a construção da Sociedade Portuguesa de Beneficência, que a gente conhece hoje por Beneficência Portuguesa. Curiosamente, eu nasci nesse hospital, que é uma coisa linda, e ele financiou tudo isso. A beneficência anterior era em outro local, as terras onde hoje está a beneficência portuguesa foram cedidas pelo próprio Matias, e ele deixou uma quantidade de dinheiro bastante considerável para conseguir erigir esse prédio que tem hoje, embora já tivesse morrido nessa oportunidade quando a atual beneficência foi construída. Então, assim, Matias e Ana foram personalidades muito marcantes na cidade, né? Ela também tinha um viés cultural muito grande, ela era pianista, além de enfermeira, então ela reunia, agregava a vida cultural da cidade numa Santos muito menor do que é hoje, efetivamente. Bom, a vida deles foi crescendo, a Avenida Ana Costa acabou florescendo, o Matias, então, para deixar impresso com intensidade seu amor pela esposa, ele foi ao Rio e trouxe mudas das palmeiras imperiais, muitas das quais hoje enfeitam o canteiro central da avenida. Evidentemente, ao longo dos anos, as pessoas continuaram com as palmeiras imperiais e foram com ela até o mar, e é uma das características mais marcantes da Avenida Ana Costa. Eles viveram uma vida muito intensa, tiveram 6 filhos. Curiosamente, a Ana Costa, além de uma grande benemérita, ela também fazia muita filantropia. Matias Costa, embora fosse um homem extremamente rico, não era egoísta, ele distribuía entre os pobres. Tem-se notícia que o Asilo dos Inválidos foi uma obra dele e que ele financiou durante muito tempo para que os pobres não passassem frio e fome nas ruas. Ele sempre foi um homem muito ligado à educação também, tanto que eu disse, a segunda casa deles, depois dessa da Rangel Pestana, foi exatamente na esquina da Ana Costa com a Joaquim Távora, onde hoje está o edifício Fusquini Miranda. Exatamente ali era... Então ele era meu vizinho, porque eu moro no Joaquim Távora 203. Então você estava do lado, exatamente. Até recentemente, antes da construção do prédio, ainda havia algum resquício da velha casa, que eles mantiveram. A escola ali, acho que é o Liceu São Paulo, se não me engano, né? Mas depois ainda tiveram uma terceira residência. Eles passaram a morar exatamente no local onde tinha o tal Bar do Gonzaga, que hoje, por acaso, é a sede da Caixa Econômica Federal, que anteriormente foi casa da Ana Costa do Matias, depois foi Clube 15. Matias Costa foi o 7º presidente do Clube 15, isso lá em 1876, se não me engano. Foi mantido, no caso, a casa dele, porque hoje a Caixa Econômica Federal é um prédio bem rústico, né? E é tombado também, porque né? a princípio foi residência do Matias e da Ana, depois eles cederam para o Clube 15, o Clube 15 se instalou ali durante muitos anos, depois o Clube 15 mudou para onde está hoje, na esquina da Washington Luiz com a Bartolomeu de Guzmão, se não me engano. Então ali foi a residência também. Aí teve um entreveiro nessa história toda. Embora poderoso e influente, existia ali bem ao lado da atual Receita Federal, e para quem conhece Santos, a Receita Federal fica no final da Bernardino de Campos, ou início, porque a gente nunca sabe, pode dizer que ela começa na praia ou lá no centro. Quando diz lá no início, então a Receita Federal no início, entre a Receita Federal e um pequeno supermercado, existia uma montanha, conhecida por Morro dos Lima, mas é um nome muito antigo, porque a família Lima, hipoteticamente, teria se apossado deste morro e dado o nome de Morro dos Lima. Numa certa oportunidade, Matias Costa foi lá porque os Lima queriam se apoderar desta montanha. E ele disse, não, eu tenho aqui o documento que comprova que essa montanha nos pertence à família Costa e não aos Lima. E houve lá uma discussão. Um dos irmãos Lima, portando uma arma de fogo, deu um tiro, literalmente, por trás, nas costas, na cabeça de Matias. E Matias passou 4 ou 5 horas ainda agonizando, vivo, na Santa Casa de Misericórdia de Santos, não nessa atual, naquela que existia anteriormente, do lado da rodoviária, e acabou falecendo. Ela ficou viúva. Dizem aí, não sei se é verdade ou não, as boas ou as más línguas, que ela, em represália
ao fato dos Lima terem assassinado por conta da disputa de uma montanha, que para ela era uma coisa absolutamente insignificante, ela então acabou doando as pedras da montanha para os Guinle, e as pedras que hoje compõem o Porto de Santos eram pedras dessa montanha que praticamente inexiste, porque não há nada lá. Quem passa lá da Receita vê mormente lá umas pedrinhas, uma coisinha, mas não é mais uma montanha. Eu ainda cheguei a ver algumas fotos antigas que mostram a montanha mesmo, que era uma montanha considerável. Mas aí então os Guinle acabaram criando uma pequena linha de trem, que seria passando ali em direção ao porto, para poder levar aquelas pedras todas para lá, e hoje praticamente a montanha não existe mais. Ana ficou viúva. Depois de 5 anos, um dos sócios do marido, com quem ela tinha admiração e respeito, da empresa Hart Bloem, pediu ela em casamento, e a viúva então casou-se em segundas núpcias, deixando Santos e voltando para o Rio de Janeiro. Ela hoje está enterrada no Rio de Janeiro, por isso que muita gente pergunta, cadê a Ana Costa? Ela não está aqui, ela está no Rio de Janeiro. Ela é originária do Rio de Janeiro. Ela nasceu em Maricá, no Rio de Janeiro. Azevedo Sodré, então, a serviço do imperador, mudou-se para a capital, Rio, e depois veio para Santos, né, onde eles se instalaram. Praticamente, o doutor Azevedo Sodré e o filho Azevedo Sodré foi vereador na cidade e foi um dos intendentes. Na época era como se fosse um prefeito, né? Mas a rua homenageia ambos, homenageia tanto o pai, o médico sanitarista, quanto ao filho, que foi vereador e depois intendente. Azevedo Sodré está enterrado em Santos, não? Azevedo Sodré está em Santos, mas não há registros de onde ele está. Da mesma maneira que Matias Costa também está enterrado em Santos, naquele cemitério que tem ali no centro, onde está Mário Covas, onde estão as grandes figuras, Paquetá, isso, mas ali não há registro com o nome dele, tem o nome do irmão, né? Então as informações históricas, evidentemente que aconteceram por volta de 1860, foram obtidas junto à Cúria, porque quem fazia o registro de nascimento e batismo era a Igreja Católica, a poderosa Igreja Católica, e ela tem registro desse grande passado de Santos, que naquela época contava com em torno de 8.500 habitantes apenas, era uma cidade muito pequena, mas uma cidade muito pujante, porque reunia muito capital, muito dinheiro, né? Então Ana foi para lá, deixou apenas 2 filhos aqui na região, e todos os demais a acompanharam para o Rio de Janeiro naquela oportunidade. As irmãs aqui ficaram, então tem muita gente, muito nome de rua em Santos, ligado à família de uma forma ou de outra, porque Carlos da Fonseca é um exemplo, por exemplo, é um dos que casou com uma das irmãs de Ana, das 9 irmãs, todas se casaram com vultos e personalidades santistas. Ela deixou um legado fabuloso, a ampliação da Santa Casa foi um legado dela, a enfermagem aprimorada no Brasil foi um legado dela, algumas escolas ela acabou mandando construir com dinheiro próprio, com recursos próprios, não era a municipalidade, e a própria Avenida Ana Costa, que a princípio não era asfaltada, como é hoje, evidentemente, o início da colocação de pequenos paralelepípedos que tornassem ela um leito carroçável interessante foi obra deles também, tanto de Matias quanto Ana, estão intrinsecamente ligados. Essa é um pouquinho da história dessa personagem tão importante para a cidade de Santos, que muito pouca gente conhece. Bacana, né, galera? Então se inscrevam em nosso canal, dê um like, adicione o sininho, nos siga no Instagram, utilize esse conhecimento no seu comportamento e bora ser feliz. Fiquem com Deus!